Muitíssimo obrigado, meu querido amigo, senador veneziano Vital do Rego, senador Paulo Paim, demais senadoras presentes. Eu queria, nessa tarde de terça-feira, celebrar, nesse momento, que a gente possa continuar em orações, né? Porque o momento é grave da humanidade, é uma corrente preocupante aí de energias ruins, de ódio, e isso é realmente algo que está contaminando aí a, com violência, com julgamentos, muitos brasileiros, né, e está transcendendo tudo isso. Mas, senhor presidente, eu, nesse momento, queria falar sobre a Argentina, né, que é presidida por Alberto Fernandes, amigo do presidente Lula, que vive uma profunda crise econômica com inflação superior a 100% ao ano e um crescente rápido empobrecimento que já atingiu 50% da população, dos nossos irmãos vizinhos. Estão próximas as eleições presidenciais e o candidato oposicionista Javier Milei, da coalizão La Libertad, está à frente em todas as pesquisas. O candidato governista é justamente o atual ministro da Fazenda, Sérgio Massa, o gestor da desastrada política econômica lá na Argentina. É, portanto, muito estranha essa movimentação do governo brasileiro, comandado por Lula, junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina, através da Comunidade Andina de Fomento, CAF, para a liberação de um empréstimo à Argentina de US$ 1 bilhão. Repito, 1 P de bola e de índio. Sobre isso, nós já fizemos pedido de informação e estamos chamando a ministra, que foi nossa colega, Simone Tebet, tem um requerimento meu na Comissão de Direitos Humanos e também na Comissão de Segurança Pública, que o assunto transcende essa questão de uma comissão apenas, para que ela possa dar esclarecimentos para a gente sobre se ela falou com o presidente, como é que foi, como o governo Lula atuou para isso. Isso porque existem, senhor presidente, muitas outras movimentações suspeitas. Uma delas envolve o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, presidido por Dilma Rousseff, no qual o Brasil se propôs a ser o avalista de um empréstimo de 7 bilhões de reais, 7 B de bola e de índio, bilhões de reais, mas não avançou. Recentemente estiveram reunidos os dois ministros da Fazenda, o Haddad, do Brasil, e Massa, da Argentina, para encaminhar outro empréstimo de US$ 600 milhões, através do BNDES, para o financiamento das exportações. Olha só, tudo isso acontecendo, coincidentemente, a gente sabe que não existe coincidência, não existe almoço grátis, às vésperas da eleição naquele país. É o quê? É o governo brasileiro interferindo na soberania daquele país? É isso que a gente está vendo? E vamos aceitar esse tipo de postura? Esse alinhamento ideológico me preocupa muito, né? E o mais grave de tudo isso, sobre a questão do BNDES, é que administra recursos provenientes do Fundo de Amparo dos Trabalhadores Brasileiros, senhor presidente, e do próprio Tesouro Nacional. É bom lembrar que Cuba e Venezuela devem ao Brasil mais de 4 B de bola e de índio, bilhões de reais, sendo que a garantia de um desses empréstimos, no caso lá de Cuba, foi feito com a garantia de charutos cubanos, né? Parece piada, mas não é verdade. Por isso entrei com um projeto de lei proibindo a realização pelo BNDES de empréstimos dessa natureza, enquanto existirem famílias brasileiras sobrevivendo abaixo da linha da pobreza. Isso é o mínimo de respeito
que o cidadão do nosso país merece, antes de ser enviado dinheiro para outros países, que a gente olhe para o nosso. É preciso salientar que a atual conjuntura econômica do Brasil, que já ostenta uma das maiores cargas tributárias do mundo, na casa de 34% de imposto. O rombo nas contas públicas do atual governo já ultrapassou os 105 B de bola e de índio. 105 bilhões de reais é o rombo do governo Lula. Para não haver descontrole da inflação, o Banco Central necessita manter em patamares elevados os juros da economia. Aliás, se ataca tanto esse governo, o presidente do Banco Central, mas é ele que está segurando as pontas nesse momento de desregramento, nesse momento de extravagância, nesse momento de um governo perdulário que só pensa em gastar sem o mínimo de responsabilidade fiscal, senhor presidente. Para termos uma ideia dessa irresponsabilidade, o ano de 2021, mesmo após uma brutal pandemia, o Brasil fechou o ano com um déficit de apenas 40 bilhões de reais. B de bola e de índio. Já em 2022, o governo anterior conseguiu um superávit de 58 bilhões de reais. 58 bi. Foi só entrar o Lula para acontecer esse descalabro todo. Esse é o retrato de um governo que foi eleito praticando estelionato ao mentir sobre questões relevantes para o nosso povo, como aborto, drogas e apoio a ditaduras, e que já iniciou, sinalizando para a gastança irresponsável, desde o primeiro dia, a aumentar de 23 para 37 o número de ministérios, e depois dando péssimos exemplos, como as seguidas viagens internacionais, esbanjando e desperdiçando 50 milhões de reais. 50 milhões já desperdiçando com essas viagens do Lula, que mais está fora do que aqui. Né? Então, são os recursos dos pagadores de impostos retirados das mesas de todas as famílias brasileiras, senhor presidente. Então, eu quero agradecer, né, a oportunidade, ratificar que o convite para a ex-senadora Simone Tebet, hoje ministra do governo Lula, foi feito hoje para a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Né? E, já que o senhor estava conversando há pouco tempo e se solidarizando com as vítimas dessa guerra insana que está acontecendo, eu também quero dizer que mais um dia o governo Lula não joga firme, dizendo que Hamas é um grupo terrorista. O nome precisa ser dado, não pode passar a mão na cabeça. Né? E a gente precisa entender, e eu estou chamando o ministro dos Direitos Humanos, estou entrando com requerimento também, senhor presidente, quero lhe informar, para que ele venha para a Comissão de Direitos Humanos, ministro Silvio Almeida, que está caladinho da Silva nesse momento, não se pronuncia, né? Ele que é o nosso ministro e todos os brasileiros, sobre essas atrocidades, barbaridades que estão acontecendo, para ele também vá para a Comissão de Segurança Pública. 2 comissões para justificar o porquê desse silêncio ensurdecedor e covarde do governo brasileiro diante de ataques terroristas que estão acontecendo lá no Oriente Médio. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe Israel, Palestina. Tem muita gente inocente, né, israelense, palestinos, que a gente não pode confundir. Tem palestinos ali que são inocentes, que não tem nada a ver com o grupo Hamas, que é um grupo terrorista, que parabenizou o presidente Lula pelas eleições e fez declarações no mínimo estranhas. Deus abençoe o senhor, muita paz. Obrigado, senador Eduardo Girão, pela participação. Convido pela ordem senador Alan Rick, senador Isalci Lucas, senador Sérgio Moro, senador Zequinha Marinho, senador Marcos Rogério, senador Marcos Duval. Por gentileza, senador Marcos.
Zero ali para mim, presidente. Já perdi um minuto.